tarde. Essa é uma apresentação de artigo para o 6º Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e Natureza, no eixo temático de mudanças climáticas, resiliência e impacto na saúde. O título do artigo é Arquitetura Bioclimática em Edifícios Universitários, uma revisão sistemática de literatura, ou seja, uma RCL. Ele foi feito por mim, Nicole Gonçalves, pela professora Patrícia de Trampano e pela professora Virgínia Vasconcelos. Esse artigo ele entra dentro desse contexto, de crescentes preocupações com as mudanças climáticas e o consumo excessivo de recursos naturais, assim como o impacto causado pelo setor da construção civil e a busca por soluções que visam controle de danos e aumento da preservação ambiental, que é um dos pontos-chave dentro da arquitetura bioclimática, que é como construir diminuindo os impactos ambientais, como construir um edifício que converse com o entorno e cause menos danos à natureza, pensando no clima local após a construção daquela edificação. E dentro disso entra também a importância das instituições de ensino superior, pensando nela não como apenas salas de aula, mas também como um exemplo vivo de arquitetura, ou seja, um aluno que está naquela instituição, ele ao passar pelos corredores, ao dar de cara com soluções de arquitetura, ele pode pegar aquilo e levar para sua própria residência. Então é um exemplo de arquitetura. E quando eu implanto ali soluções bioclimáticas, eu posso fazer com que aquelas soluções elas também ecoem na vivência dos alunos. E qual é o objetivo desse artigo? Analisar a produção acadêmica sobre o uso de arquitetura bioclimática aplicada em edifícios universitários, identificando os principais aspectos discutidos sobre o tema de 2020 a 2025. A gente escolheu esse recorte para que ele fosse mais atual, e a gente trouxesse esse panorama do cenário da arquitetura bioclimática para edifícios universitários. Sobre o protocolo de pesquisa utilizado. Primeiro a gente definiu a questão norteadora, que é de que maneira a literatura científica aborda a aplicação da arquitetura bioclimática aos edifícios universitários e quais aspectos foram mais debatidos nos últimos anos. E a partir daí a gente vai para os nossos critérios de seleção, A gente utilizou a palavra-chave arquitetura bioclimática, campos universitários e edifícios universitários, utilizando descritores em inglês, português e espanhol, com operadores em Dior, e utilizando parâmetros de localização de título, resumo e palavras-chave. Sobre a base de dados, a gente escolheu os Scopus, Web of Size, Cielo e periódicos CAPES, que são bases reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Sobre a filtragem, a gente selecionou apenas artigos completos, revisados por pares, nos 13 idiomas selecionados e com ano de publicação entre 2020 a 2025. Sobre os critérios de exclusão, a gente tirou os duplicados, os que não abordavam diretamente o tema, arquitetura bioclimática, e que não se focava em edifícios universitários. A gente viu que tem bastante literatura sobre arquitetura bioclimática aplicada a edifícios comerciais e principalmente habitacionais, mas não era o nosso foco é edifícios universitários. E a partir da aplicação desse protocolo, a gente achou 4.152 artigos. Então a gente partiu para a filtragem inicial, que é o espaço de anos, idioma e revisados por pares, artigos completos, e a gente chegou a um acervo de 1.077 artigos selecionados. Então a gente tirou os artigos duplicados, fazendo uma seleção pelo título e resumo, Lendo ali a parte do título e resumo, vendo se estava dentro daquilo que a gente estava querendo analisar. E aí a gente chegou a 38 artigos, onde esses 38 a gente leu atentamente
para ver se estava de acordo com aquilo que a gente estava se propondo a pesquisar. E no final a gente chegou a 15 artigos selecionados, que a gente leu completamente e analisou todos eles. E dentro desses 15 artigos, a gente teve alguns resultados, né, que eu vou trazer aqui como esses gráficos. Primeiro, sobre o idioma, né, houve um predomínio de artigos em inglês, mas não necessariamente significa que esses artigos foram feitos em países que tivessem a língua materna inglesa, mas sim que eles foram submetidos a eventos, congressos, periódicos que tivessem uma das línguas, o inglês, né? Sobre o local de origem. Se tem artigos, né, a maior concentração de artigos na América do Sul e na Ásia. Outra questão também é uma forte concentração em regiões de clima quente. Ou seja, 12 artigos, né, a gente tem ali em clima quente, indicando um maior foco na eficiência e no conforto em altas temperaturas. Sobre a metodologia desses artigos, houve uma predominância por estudos de caso. É claro que, assim, sobre essas metodologias, elas ocasionalmente vão estar integradas umas com as outras, ou seja, pode ser um estudo de caso, mas que também utiliza simulação, ou um estudo de caso que faz uma pesquisa de campo, mas ainda assim houve uma maior recorrência dentro dessa temática de arquitetura bioclimática por estudos de caso, ou seja, utilizando, né, como foco um objeto, um edifício universitário para análise. Outra questão é sobre a predominância do conforto térmico e eficiência energética, ou seja, a gente foi vendo nesses artigos se havia alguma menção ou um objetivo para alcançar algum tipo de conforto, e a gente percebeu que eles mencionam mais conforto e eficiência energética, que são pilares principais, né, dentro da arquitetura bioclimática. A gente fez o mesmo levantamento sobre estratégias, né, de arquitetura bioclimáticas, e a gente percebeu que, assim, cita bastante isolamento da envoltória, controle solar, iluminação natural e ventilação natural. Novamente reforço que às vezes esses recursos vão estar integrados, mas ainda assim houve uma maior predominância ou citação por essas estratégias que eu mencionei. Agora, indo para a parte de conclusão, né, o que a gente observou a partir da análise desses artigos. Primeiro, a arquitetura bioclimática em universidades, ela é uma estratégia essencial para qualificar o desempenho ambiental e o bem-estar dos usuários em qualquer clima. Então, assim, independente de ser um clima quente ou um clima frio, um clima úmido ou mais seco, a arquitetura bioclimática ela vai conversar com esse clima e ela vai procurar estratégias que se adequem melhor a cada tipo de fator externo. Então, ela é essencial para a promoção de bem-estar ambiental dentro desse edifício. Outra questão, a importância da dimensão humana. Uma das questões também citadas nesses artigos é a percepção e a subjetividade dos usuários, né? Porque às vezes o arquiteto ele vai programar aquela arquitetura sem pensar no uso dos usuários, né? Nas pessoas. Parece óbvio, mas às vezes acontece. Por exemplo, às vezes eu posso dimensionar uma determinada janela que quando os alunos estiverem naquela sala, eles vão manter elas fechadas ou vão utilizar cortinas. Então, por mais que eu tenha uma estratégia que integre iluminação natural ou entrada de ventilação natural, se a janela permanece fechada na maior parte do tempo das aulas, não adianta. Se eu coloco uma cortina, não vai entrar iluminação. Então, é importante também integrar a percepção e a subjetividade à análise técnica do projeto. Sobre tendências e estratégias atuais. Houve um foco em retrofit sustentável, o que aponta que os edifícios universitários eles estão buscando
fazer uma reforma sustentável, um retrofit sustentável, e não construir edifícios do zero. É uma maior busca, né, por requalificar espaços. Há uma busca crescente por simulações computacionais, como o Energy Plus e o Green Bean. Também há uma questão sobre certificações ambientais, ou seja, está crescendo, né, a utilização de certificações ambientais e a preocupação com normas técnicas e os objetivos, né, as ODS, as 15 ODS. E também há um movimento em direção às soluções passivas com abordagens integradas, ou seja, quando somente a solução passiva não está funcionando, a gente busca uma abordagem integrada que utilize, por exemplo, estratégias ativas de eficiência energética, para que eu possa combinar os dois fatores, né, e ter maior conforto e maior eficiência. Agora, sobre barreiras e desafios. Houve também a menção a barreiras institucionais e políticas, porque às vezes é algo que um edifício talvez comercial ou habitacional não tenha que lidar tanto, né, com iniciativas públicas, com recursos e, por vezes, ausência de diretrizes claras sobre como fazer arquitetura bioclimática em instituições universitárias. Agora, sobre lacunas e direções para pesquisas futuras. A produção científica para o setor universitário é limitada, comparada a edifícios residenciais. Como eu falei, né, nesse levantamento, a gente achou bem mais coisas falando sobre arquitetura bioclimática em residências do que edifícios universitários. Então, abordar o tema, o assunto, dentro desse contexto universitário é algo interessante. Sobre necessidade, né? Investigações que integrem estratégias bioclimáticas e comportamento do usuário, alinhado ao rigor técnico, avaliação da experiência humana e pesquisas comparativas. Como eu falei, é importante conectar essa subjetividade das percepções humanas dentro de conforto, dentro de arquitetura bioclimática, entendendo que assim é o conjunto que faz o edifício ser de verdade bom para o usuário, bom para o clima e diminuindo assim os impactos ambientais. Eu finalizo aqui está o meu e-mail, o e-mail das outras duas autoras, e caso precisem tirar alguma dúvida ou ter mais alguma informação, só falar com a gente. Eu agradeço.